Alô você, aqui é Jefferson Carvalho do canal Para o Teu Louvor, onde a gente fala do reino de Deus, independente da denominação, independente de qualquer viés. E o reino de Deus é como construir uma casa em um terreno. Sem limpar o terreno, não se pode fazer uma construção nova. E assim é com a nossa vida. Quando eu entendi, quando você entendeu que Jesus é o único. E aí a gente converte, se declara para participarmos da cidadania do reino de Deus. Então é preciso, como já falei, eu tenho um vídeo que eu desconstruir muitas coisas. E hoje eu quero falar a respeito de algo que também me ocorreu, e a gente já tem visto isso acontecer com muita frequência. Vou afastar aqui um pouquinho, que é o motivo das pregações. A gente tem visto, lido, e eu sinto isso, e muita gente já está falando também sobre isso, que Jesus em breve voltará, está muito mais breve do que a gente que se pode imaginar. Todas as coisas que estão lá em Mateus estão começando a acontecer mesmo. Já o início das dores de parto já está bem intenso, como aquela mãe, né, que está prestes a ter o bebê, que com mais frequência começa a sentir a chegada. E realmente estamos tendo rumores de guerra, pressões políticas, povos se mexendo, situações que falam de temas muito delicados, aborto, homossexualismo, e lei que proíbe isso e não é para proibir, etc. Então essa mexida toda não é por acaso. E a gente vê aí pessoas, né, nos comentários, espalhando. Vamos orar pelo mundo, vamos interceder pela China. Esse é um aspecto. Aí eu digo assim para você: se você não concorda comigo, se você quer fazer um comentário, usa a área de comentário para a gente poder conversar. Vamos orar para quê? Para que Deus não cumpra aquilo que ele passou para João, para que as profecias não se cumpram, o restante das profecias não se cumpram. Tá passando, né? Carro barulhento aqui. Né? Para que nada do que está previsto aconteça e que Jesus não volte, porque enquanto não acontecer isso, essas coisas, Jesus não vai voltar. Outros oram para que Jesus volte logo, que é a oração mais egoísta que existe. Jesus volte logo, o mundo está perdido. Me leva daqui. Oração egoísta, Deus não escuta isso. Nós como cristãos precisamos entender e abrir os olhos para aquilo que está por vir e ficar preparado, como Jesus disse, como um soldado. É incrível ver que aqui no mundo, um soldado, antes de ir para a fronte de batalha, ele é treinado. Ele fica, né, o pelotão, eles ficam sendo treinados, como atirar, como se esconder, como isso, como aquilo, tática. E os bons comandantes ensinam muito bem, porque senão, presa fácil. Pegar um menino de 18 anos e jogar no fronte de batalha assim, só se for uma necessidade extrema. Mas não, existem academias antes. Eu escapei do exército por excesso contingente, mas eu tive amigos, né, que contam história, e aí a gente sabe de algumas coisas. Não tenho autoridade para falar nada a respeito disso, mas só sabe história de amigo. E aí,
acontece isso. Então precisamos ser preparados realmente para essas coisas, esses acontecimentos, que inevitavelmente vão acontecer. Que inevitavelmente não vamos escapar, ninguém vai escapar. Estamos em 2022, né? Parece que não chegaremos a 2030 e Jesus voltará, restaurará tudo e reinará na terra. E ainda, volto a repetir, tem gente esperando que vai morar no céu. Nós não fomos feitos para morar no céu. Deus não nos fez para morar no céu, no reino dos céus. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Já é feita. Então, quebra essa crença sua romana que você vai viver lá no céu. Você crente cristão em Cristo Jesus, não na denominação, mas sim na Bíblia. Até Israel já está atenta nisso. Os israelitas messiânicos estão se levantando. Já houve a notícia de que querem reavaliar a condenação de Jesus e Barrabás, que foi uma condenação injusta, que foi um julgamento injusto. Isso é sinal muito forte desses acontecimentos. E outra coisa também, nessa preparação, assim como capitães, soldados, né, e sargentos, né, treinam as tropas, nossos pastores, os pastores que estão conduzindo o rebanho do Senhor, em sua grande maioria, não são todos, falam mais dos benefícios do reino do que exatamente o problema de não ir para lá. Não especificam bem a eternidade que nos aguarda, a eternidade com o Senhor Jesus, reinando, onde vamos estar com Ele, e a outra realidade que quem não vai ficar com Ele. A pregação que voltada para a prosperidade, tudo posso, a casa, glória a Deus. Nós não fomos feitos para ficar um mimimi, cantarolando apenas, erguendo os braços. Nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para revelar a glória do Senhor. Ele se revelou em Cristo Jesus e nós somos a imagem e semelhança disso. E enfrentamos o inimigo feroz. O inimigo feroz não se enfrenta com mimimi. A própria Torá está em batalhas sangrentas que o povo de Israel fez em nome de Deus e com ordem de Deus, eliminando os povos que Deus diretamente mandou eliminar. Fatos como quando Moisés subiu ao monte e desceu e viu aquela bagunça, ele trazendo as leis, a primeira lei de Deus, onde Deus organizou a sociedade judaica, e ele chega e vê aquela bagunça, festa, aquela estátua de ouro, e depois daquilo Deus abre o chão e engole aquelas pessoas. Então as pessoas não creem, não enxergam Deus desse jeito, porque Deus é amor, Deus é Pai, Deus tolera. Deus não é assim. Um dos atributos muito fortes de Deus é a justiça. E justiça se pratica. Justiça não é ser bonzinho, mais bonzinho ou menos bonzinho, ou ser ruim. Justiça, ser justo, quer dizer praticar a justiça, como o juiz faz. Ele não é mal nem bom. Ele está lá para julgar de acordo com a justiça, com a lei. E assim é o Senhor, Ele colocou lá a lei. Não se esqueça que Eva sabia da lei. Tanto é que ela rebateu. Não foi assim que Deus disse. Deus disse que podemos comer todas as frutas, menos aquela que está no meio do jardim. E foi assim que Jesus rebateu Satanás. Não foi isso que Deus disse. Nem só de pão viverá o homem.
mas sim de toda palavra que vem da boca de Deus. Então é preciso, além de entender a lei, é preciso ter temor para cumprir. É preciso ter fé para crer nas promessas e ter coragem para guardar esta fé cumprindo aquilo que Deus determinou. Então vamos ficar atentos com pregações que pregam mimimi, o tudo posso, eu vou conseguir. Não que não deva ser encorajado a isso. Opa, vou entrar aqui. Barulho lá fora, né? Estamos entrando aqui no office hoje. Estou fazendo a filmagem andando, você viu, né? Aproveitar o tempinho aqui, né? A pregação deve dirigir o povo, não para o abismo, deve dirigir o povo para Jesus, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Qual verdade que é Jesus? Jesus é a verdade da lei, Jesus é a verdade da Torá, Jesus é a verdade que está escrita na lei. Ele é o caminho que nos leva à lei, a aprender aquilo que Deus quer para seu povo, qual é a ordem que o povo deve cumprir, qual é a lei que o povo deve cumprir para ser um povo, para ser uma sociedade, porque um povo organizado está debaixo de lei. Qualquer povo, até os índios, está debaixo de uma lei para ser organizado, para ser uma sociedade organizada. Então Jesus é a verdade, porque Ele é a palavra. Jesus é o caminho, porque Ele leva a palavra. E é a vida, porque Ele leva a árvore da vida, a vida eterna, ao caminho que Deus fez que era para ter seguido para lá, ao invés de ter ido para a árvore caminho da morte, né? Que era lá a árvore onde Satanás enganou a Eva. Enganou mesmo ela conhecendo, mesmo ela conhecendo a lei, ela foi enganada. Por quê? Porque não teve coragem. Deixa eu abrir aqui. Estou abrindo o office agora de manhã aqui. Porque não teve coragem para guardar a lei. Ela teve fé, ela achava que não serve. Ela teve fé para crer numa promessa, mas não teve coragem de guardar esta fé para se manter na promessa. Tá bom? Então o dia está começando, Deus abençoe seu dia. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, se você está vendo. Hoje é agosto 40, né? Agosto 4, uma quinta-feira. Agora são exatamente 7h30 da manhã. Não sei que momento eu estou dentro do meu office. E no caminho, então, eu falei, começou meu correio, eu falei, eu vou fazer um vídeo assim, para colocar no nosso canal no YouTube. E a palavra é esse: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer pregação que vá longe disso não é o caminho que Jesus e o Senhor estabeleceu para nós na restauração, na ressurreição. Comente aí nos comentários alguma condição que eu falei aqui, de repente você não concorda, né? Se você ainda crê que você vai viver no céu, não vai. Nós somos feitos de carne e osso para vivermos numa terra restaurada, conforme Deus criou e organizou no início, com Jesus como o rei soberano, o presidente, o primeiro-ministro, né, o governador soberano, que governa sobre uma lei. E é dele que nós vamos aprender detalhes dessa lei. Forte abraço e deixo para você uma bênção judaica. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve sobre o teu lar, que Deus te abençoe, te guarde e te dê paz.